This call is now being recorded. Pronto, gente, nosso assunto de hoje é preposição. E aí, a gente já viu um videozinho, e esse vídeo que a gente acabou de assistir, eu vou postar junto com o link dessa aula, lá na sala de aula, tá? O vídeo junto com o link dessa aula. Nosso assunto é preposição. Primeira coisa que a gente tem que saber sobre preposição é algo óbvio. Preposição é uma classe gramatical, é uma das classes gramaticais, né? Quando a gente fala sobre preposição, a gente não pode esquecer disso, que trata-se de uma classe gramatical. Quando a gente começou a estudar sobre classes gramaticais, a gente viu que existem algumas classes de palavras ou classes gramaticais que nós chamamos de variáveis, ou seja, são aquelas que mudam, aquelas que se flexionam, né? Podem aparecer masculino, no feminino, no singular, no plural, são as variáveis. E existem também aquelas que nós chamamos de invariáveis. E aí a gente viu que, por exemplo, advérbio é uma classe invariável. Além do advérbio, a gente tem a conjunção, que é também uma classe invariável. A interjeição, tal como a preposição, é também uma classe invariável. O que é que significa? Significa que não vai para plural, não vai para feminino, não tem isso nas preposições, tá? Preposição é a palavra invariável que liga dois termos da oração numa relação de subordinação, ou seja, ela sempre estabelece que uma determinada palavra é subordinada ou subordinada a outra palavra, tá? Sempre existe essa relação. A gente tem aqui na tela de vocês aí dois exemplos de preposições, né? Preposição é a palavra invariável que liga dois termos da oração numa relação de subordinação. Primeiro exemplo: Maria confia em José. Observe. A classe... Eu não entendi nada que o senhor falou aí. Eu vou falar o exemplo agora, Silas. Vou falar o exemplo agora, presta atenção. Maria confia em José. Quando a gente olha, agora ficou melhor para vocês enxergarem aí. Quando a gente olha a expressão Maria confia em José, nós temos a preposição em. Para que serve essa preposição? Essa preposição serve para mostrar a relação de confiança que existe de Maria para com José. Ou seja, existe uma relação de subordinação ou subordinação quando a gente olha esses dois aí. Quando a gente olha Maria e José. Na relação entre eles existe uma relação de subordinação. Neste caso, é o José que está, a palavra José que está subordinado à palavra Maria, tá? Aí na sequência a gente tem os colegas esconderam o livro de Maria. Observe, a gente tem o substantivo livro e o substantivo Maria. São dois substantivos ligados por uma preposição. O livro é pertencente a Maria. Então, existe essa relação de ligação entre a expressão livro e a expressão Maria, tá? Deixa a gente ir aqui para outro exemplo. Ou melhor, Júlia quer falar. Diga, Júlia. Tio, como é que a preposição é uma classe gramática variável, mas no vídeo que eu vi ela mudando em gênero? Eu não entendi. Você viu preposição mudando em gênero onde, Júlia? No vídeo. Não. Ela sofre... Deixa eu explicar. Essa parte da aula a gente vai chegar, mas eu vou explicar a você. Ela não varia de gênero. Ela sofre junção, ela faz combinação
com outras classes gramaticais. Quando ela se combina com outras classes gramaticais, aí sim é que existe uma flexão. Tá? Por exemplo, quando a preposição de, preposição. Pronto, esse de Maria aqui, isso é preposição. Só preposição. Tá? Não está misturado com nada. Agora, se a gente coloca uma palavra depois que tem o artigo a, o artigo definido a, aí eu posso juntar o artigo com a preposição. Aí vai deixar de ser de e vai passar a ser da. Aí o artigo que juntou com a preposição é que pode ser flexionado. É que pode ir para o plural, pode ficar no singular, pode ser o artigo a, ou que é feminino, ou o artigo o, que é masculino. Nas combinações é que existe essa mudança de preposição, mas as chamadas preposições essenciais não sofrem alteração. Ok, Júlia? Ok. São as classes que se juntam a ela. A gente vai ver isso aqui. Veja, deixa eu passar aqui. Antônio demorou, mas chegou, não foi, Antônio? Foi, tu tava quebrando a cabeça com isso daqui, não tava entrando não, dizia que minha conexão tava com problema. Só que minha conexão tava certinha. Bom, mas que bom que você chegou. Ó, as preposições essenciais. Essenciais são as preposições no seu estado natural, sem sofrer combinação. E também sem ser representada por outra palavra, por palavra de outra classe gramatical. Observe, a gente tem aqui a preposição, as preposições essenciais, não é? A, ante, até, após, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, per, ou por, não é? Sem, sob, sobre, trás. Então, são as chamadas preposições essenciais. Com relação a essas preposições aí, as chamadas preposições essenciais, a gente vai ouvir uma musiquinha divertida. É uma musiquinha relacionada ao São Não, a João? preposição. Eu queria que fosse relacionada a São João com preposição. Aí seria ótimo. É 1 minuto a música, mas é divertida. Então nós vamos perder 1 minuto de aula? Vai perder. Não vai perder. Não Vai vai perder. Então, eu acho que se eu apresentar no computador, vai parar de apresentar mas depois eu volto. Deixa eu ver aqui. Ô tio, quer que eu apresente pra botar essa música? É a mesma coisa de eu apresentar. Já tá apresentando, tio. Olha o Noslen, olha o Noslen. Eu conheço esse professor, eu assisti as aulas dele para poder me ajudar quando eu estava com dificuldade em português. Ele é muito bom, não é, Sofia? Às 19 horas. Sim, eu gosto de ensino. É legal. Vê, agora ele vai bancar agora ele vai pagar Flock. mico. Ele vai pagar mico. Prepara a ante até com contra desde em por Tio, o senhor travou pra mim. Tô escutando nada, nem vendo posições sempre perigosas e pra terminar sobre sem sobre prepara a ante até com contra desde em por perante após entre e atrás são preposições sempre perigosas e pra terminar sobre sem sobre trás.
Meu Deus do céu, ele pagou demais. Ele fez assim, ó. Não pagou mico, Silas? Pagou sim. Agora preste atenção nessa aí. Essa música que vocês vão ouvir agora é uma parceria com o pessoal do Alfa Concursos. A letra fala sobre algumas preposições essenciais aí para você decorar. Bora estudar! Para entender bem o que é preposição, saiba que entre os termos existe relação. As principais são as essenciais, que são 18 palavras cruciais. A ante até após são as primeiras, mas não ficam sós, com contra desde de. Pegue a sequência, bora aprender. Para entender bem o que é preposição, saiba que entre os termos existe relação. As principais são as essenciais, que são 18 palavras cruciais. Em entre para ver, muitas palavras não posso esquecer, por pede sobre trás. Agora sim, não esqueço mais. Faltam só 2 sobre 100. É isso aí, não tem pra ninguém. Tá enrolando na preposição. Siga esta ordem, não tem erro não. Para entender bem o que é preposição, saiba que entre os termos existe relação. As principais são as essenciais, que são 18 palavras cruciais. Essa eu gosto. Não, essa eu gosto. Essa aqui é para levantar a pessoa da cadeira, hein? Rock aí pesado sobre preposições. Como é que é, Silas? Bota um rock pesado sobre preposições. Gente, eu acabei de colocar, homem. Isso aqui é rock pesado, não é não? É pra sentir leve, foi? Parece. Faz uma musiquinha que eu dancei lá aqui pra filmar um rock. E o senhor tá travado pra mim? Na próxima vez que você for botar musiquinha sobre preposições ou qualquer... Não, pra mim ele não tá gravado não, ele ainda tá apresentando. Bota uma musiquinha Não, tá apresentando. mais legal. O tá travado. Tá aparecendo a apresentação, só que o outro perfil dele tá travado, aí tá congelado. Estranho, a apresentação. As pessoas estão Começa chegando. numa tela, depois vai pra outra, aí depois vai pra outra de novo. Mais 5 pessoas, é. Ah, Gabriel Marito Salles. Chegou. Pra festar. Não é Marintins, não, é Martins. Eu acho que a conexão do seu caiu. Gente, desculpa, vocês não estavam me ouvindo, não foi? Estão ouvindo agora? Não, tio, agora sim, mas a gente estava ouvindo isso antes, não. Pronto, fui eu aqui. Era o meu áudio que estava desligado. Bom, então... Tem aquele vídeo que o professor pagava mico, eu ri tanto. Tá bom, Silas. Depois eu vou... Não, o do pagar mico não, que eu não gosto daquele não. Eu botei só para vocês observarem o Noslen pagando mico, mas eu vou colocar o outro lá na sala de aula, tá? Ó, então, tanto o Noslen cantou, como esse segundo esse músico cantou também, as preposições, que são as chamadas essenciais, não é? A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, per, não é? O por, sem, sobre, trás. Sem, sob, sobre, trás. Né? Vejam, o sem, presta atenção, o sem é o oposto do que aí? De qual é a preposição que se opõe a sem? Sim? Com, perfeito.
Perfeito. Qual é a preposição? Eu não entendi, não, tio. A minha pergunta foi: qual é a preposição que se opõe a sem? Sem é aquele que não tem nada, e com é aquele que tem alguma coisa. Então são opostas. Ah, tá, entendi agora. É a mesma coisa do sobre e do sob, né? Quando eu digo que uma coisa está sobre, está em cima. Quando eu digo que está sob, está embaixo, ok? Perante. Perante é na frente. E trás. Trás é antes. Então, um tempo para Gerais. um tempo para trás. Então, se a gente observar direitinho, existe uma relação antagônica entre as preposições. Essas que estão aparecendo aí são as essenciais. Só que a gente tem também as chamadas preposições acidentais, que podem ser várias, né? O que são preposições essenciais? São aquelas que fazem parte de outra classe gramatical, mas que às vezes são usadas como preposições. Afora, como, conforme, consoante, durante, etc. Enfim, há várias palavras que podem ser usadas como preposições chamadas de acidentais, tá? Observem, são expressões com função de preposição. Essas expressões aqui são as que têm função de preposição e que nós chamamos de locução prepositiva, tá? Abaixo de, acerca de, acima de, a fim de, além de, antes de, ao invés de, ao lado de, a par de, apesar de, a respeito de, atrás de, através de acordo com, dentro de, depois de, enfim, existem várias expressões que nós usamos como locuções prepositivas, tá? A fim de falar sobre preposições, estou aqui hoje, né? Abaixo de qualquer expectativa, hoje no véspera de feriado, estamos em aula, né? Através de você, eu enxergo o mundo. Então, são expressões que a gente usa no nosso dia a dia e que são locuções prepositivas, tá? Olha lá, as preposições, preposições relacional, exigência do termo antecedente, ou seja, a colocação de uma preposição não acrescenta necessariamente o valor semântico. As preposições servem para introduzir duas coisas da análise sintática: o objeto indireto ou o complemento nominal. Então, um objeto indireto é sempre introduzido por uma preposição e o complemento nominal também é sempre introduzido por uma preposição, tá? Observem. Maria confia em José. Temos uma preposição aqui, tá? Maria confia em José. Eu tenho confia. Confia. Qual é a classe gramatical de confia, gente? Acho que é verbo. Verbo. Perfeito, Sofia. Trata-se de um verbo. Quando O verbo confiar. isso. Quando vem um verbo, presta atenção. Quando vem um verbo que a gente chama de transitivo indireto, quem confia, confia em alguém ou em alguma coisa. São. Quem confia, confia em alguém ou em alguma coisa. Essa é a verdade. Então, o que é que acontece? Esse em que está aparecendo aí, depois de confia e antes de José, é uma preposição exigida pelo verbo transitivo indireto confiar, ok? Veja que antes veio um verbo, depois veio uma preposição. De modo que em José é um OI, um objeto direto. Por quê? Depois de um verbo transitivo indireto, sempre virá um objeto indireto. Escutem isso, gravem isso. Depois de um verbo transitivo indireto, sempre virá um OI, que é um objeto indireto, tá?
A sentença que a gente tem embaixo, Maria tem confiança. Oi? Depois de o quê? Depois de um verbo transitivo indireto, vem sempre um objeto indireto. Deixa eu colocar aqui no chat, ó. Verbo transitivo indireto. Depois de um VTI, vem sempre um OI, que é um objeto indireto. Verbo transitivo indireto, vem sempre depois dele um objeto indireto, tá? Agora veja embaixo. Maria tem confiança em José. Confiança. Qual a classe gramatical da palavra confiança? Verbo. Verbo também vem de confiar. Tomem cuidado. Confiança. Eu Vai lá, posso ir no Silas, volte banheiro? logo. Preste atenção. Confiança não é verbo. É um adjetivo? Não, é um substantivo. É um substantivo. Lembra de substantivo próprios e comuns? Ou melhor, é próprio e comum. É substantivo simples e composto. Substantivo concreto e abstrato. Esse aqui é um substantivo abstrato, confiança. Então, Maria tem. O verbo é ter. Olha lá. O verbo é ter. A gente tem aqui o verbo ter, mais o substantivo confiança. Aí a gente tem uma preposição que liga dois substantivos. Veja, esse em José não é um objeto indireto. Por quê? Alguém sabe me responder por que esse em José não é um objeto direto, igual o em José de cima? Vou repetir a pergunta. Alguém sabe me dizer por que esse segundo em José não é um objeto indireto? Porque eu Eu sei, porque em José é assim. Opa, eu vou deixar. Eu não percebi que o Julia falou na minha. Fale, Júlia. Porque no verbo e o outro é substantivo. Perfeito, porque antes não vem um verbo, antes é um substantivo. E só existe objeto indireto quando eu tenho verbo transitivo indireto e logo na sequência vai ter um complemento com preposição, obrigatoriamente, tá? E aqui eu tenho substantivo e substantivo, não é? Veja, lá na primeira frase eu tenho verbo, preposição. Na segunda eu tenho substantivo e preposição. Não pode ser um verbo não pode ser um objeto indireto, só pode ser um complemento nominal, ok? Só pode ser um complemento nominal, não pode ser outra coisa. Ó, as chamadas preposições nocionais. Há casos em que as preposições acrescentam valor semântico. Elas introduzem o adjunto adnominal e o adjunto adverbial. Vocês provavelmente não estudaram ainda sobre essas questões de adjunto adnominal e adjunto adverbial. Então, como é uma coisa que vocês ainda não estudaram, a gente ainda não estudou adjunto adnominal e adjunto adverbial, vai ficar complicado se eu tentar explicar essa relação das preposições nocionais aqui, tá? Mas as combinações e contrações de preposições, que foi a pergunta que Júlia fez no início aqui, a gente vê tranquilamente. Ó, aos aqui. Esse a é a preposição e esse os aqui é o artigo, a gente viu semana passada, artigo definido masculino no plural. Então aqui existe uma combinação de preposição com artigo, simplesmente juntou. Aí aqui no aonde, que significa lugar de destino, lugar de deslocamento, tá? O caminho, aonde. Eu tenho a preposição a mais o advérbio onde, tá bom? Aqui tem preposição... Tio, se ela está com a mão levantada. Tá, já eu permito falar. A preposição mais o advérbio. Aqui embaixo eu tenho contrações. Por exemplo, todas as vezes que vocês verem esse A craseado, ou melhor, isso é uma crase, tá? Esse acento que tem em cima, a gente chama de acento grave.
ele sempre indica que aí está presente o artigo e a preposição. Ou melhor, preposição e o artigo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, Júlia vai à praia. O a é desse jeito aqui, porque tem o a preposição mais o a artigo. O a preposição é exigido pelo verbo que vem antes e o a artigo é exigido pelo substantivo praia que vem depois. Então, vai a. Quem vai a algum lugar. Esse a tá aqui. E praia é a praia. Então, eu tenho um a também, que é artigo. Juntou os dois, ficou o a com acento grave, chamado crase. Tem 2 as aqui, só que a gente só está vendo um por causa do acento. Tá? A mesma coisa acontece com aquele. Tem 2 as aqui. Eu tenho aqui a junção, nesse primeiro caso, da preposição mais o artigo. Nesse segundo caso aqui, eu tenho a junção da preposição mais o pronome. Pronome demonstrativo, tá? O DO aqui, eu tenho a junção da preposição DE mais o artigo definido masculino singular O. Então, DE mais O fica do, tá? DE mais ele, junção de preposição com pronome, DE mais ele é igual a dele. DE mais este é igual a este. E por aí vai. Então, isso aqui são contrações de preposição com outras classes gramaticais. Geralmente, a gente tem a contração de um artigo com a preposição ou de um pronome e uma preposição. Ok? Bom, são 7 horas já, mas aí eu quero ler um texto para vocês aqui. Mas já a aula acabou de começar. Na verdade, Júlia, faz mais de meia hora. Mas eu vou puxar um pouquinho para frente. Não muito, mas vou puxar um pouquinho para frente. Vou fazer a leitura de um texto para vocês. Deixa eu fazer aqui a apresentação. Ô tio, eu fiquei pelejando aqui pra falar, o celular o celular não quer falar comigo mais não, tá de mal comigo. Eita, Sila. Porque sabe por quê? Diga por quê. Eu tentei falando aqui, ele ficava querendo sair, eu apertava ele querendo sair, eu apertava ele querendo sair, eu apertava querendo sair, misericórdia. Só agora que ele aceitou, porque eu dei uma lapadinha nele, você não ouviu porque o microfone tava escuro. Ó, já tô... Você disse que ia ler um texto pequeno, olha o texto pequeno aí, ó. Não, eu não falei pequeno, não. Disse que ia ler um texto. Não disse que era pequeno. Ah, tá. Disse que era... Eu vi errado. Nossa, quão pequeno esse texto. Ah, eu vou fazer a leitura para vocês do texto. Tá? Posso ler, tio? Não, eu vou ler para vocês. Só escutem. É uma crônica, tá? Ah, deixa eu dar uma introduçãozinha. Nessa crônica vai falar sobre uma festa de uma garotinha que era muito, muito pobre. Aí eu quero que vocês prestem atenção nele. Vejam lá. A caminho de cá, o título é A Última Crônica e o escritor do texto é Fernando Sabino. A caminho de casa, entro no botequim da Gávea para tomar um café junto ao balcão. Na realidade, estou adiando o momento de escrever. A perspectiva me assusta. Gostaria de estar inspirado, de coroar com êxito mais um ano nesta busca do pitoresco ou do irrisório no cotidiano de cada um. Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu disperso conteúdo humano, fruto da convivência que a faz mais digna de ser vivida. Visava ao circunstancial, ao episódico. Nesta perseguição do acidental, quer num flagrante de esquina, quer nas palavras de uma criança, ou num acidente doméstico, torno-me simples espectador e perco a noção do essencial. Sem mais nada para contar, curvo a cabeça e tomo meu café enquanto o verso do poeta se repete na lembrança.
Aí o verso do poeta que se repetia na lembrança era: assim eu quereria o meu último poema. Não sou poeta e estou sem assunto. Lanço então um último olhar fora de mim, onde vivem os assuntos que merecem uma crônica. Ao fundo do botequim, um casal de pretos acaba de sentar-se numa das últimas mesas de mármore ao longo da parede de espelho. A compostura da humildade na contenção de gestos e palavras deixa-se acrescentar pela presença de uma negrinha, de seus 3 anos, laço na cabeça, toda arrumadinha, no vestido pobre que se instalou também à mesa. Mal ousa balançar as perninhas curtas ou correr os olhos grandes de curiosidade ao redor. São 3 seres esquivos que compõem em torno da mesa a instituição tradicional da família, célula da sociedade. Vejo, porém, que se preparam para algo mais que matar a fome. Passo a observá-los. O pai, depois de contar o dinheiro que discretamente retirou do bolso, aborda o garçom inclinando-se para trás na cadeira e aponta no balcão um pedaço de bolo sob a redoma. A mãe limita-se a ficar olhando, imóvel, vagamente ansiosa, como se aguardasse a aprovação do garçom. Este ouve concentrado o pedido do homem e depois se afasta para atendê-lo. A mulher suspira, olhando para os lados, a reassegurar-se da naturalidade da presença ali, de sua presença ali. A meu lado, o garçom encaminha a ordem do freguês. O homem atrás do balcão apanha a porção do bolo com a mão, larga-o no pratinho. Um bolo simples, amarelo escuro, apenas uma pequena fatia triangular. A negrinha, contida na sua expectativa, olha a garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou à sua frente. Por que não começam a comer? Vejo que os 3, pai, mãe e filha, obedecem em torno da mesa a um discreto ritual. A mãe remexe a bolsa de plástico preto e brilhante, retira qualquer coisa. O pai se mune de uma caixa de fósforo e espera. A filha aguarda também, atenta como um animalzinho. Ninguém mais os observa, além de mim. São 3 velhinhas brancas, minúsculas, que a mãe espeta caprichosamente na fatia de bolo. E enquanto ela serve a Coca-Cola, o pai risca o fósforo e acende as velas. Como um gesto ensaiado, a menina repousa o queixo no mármore e sopra com força, apagando as chamas. Imediatamente põe-se a bater palmas, muito compenetrada, cantando num balbúcio a que os pais se ajuntam discretos. Parabéns para você, parabéns para você. Depois, a mãe recolhe as velas, torna a guardá-las na bolsa. A negrinha agarra finalmente o bolo com as 2 mãos sôfregas e põe-se a comê-lo. A mulher está olhando para ela com ternura. Ajeita-lhe a fitinha no cabelo crespo, limpa-lhe o farelo de bolo que lhe caiu ao colo. O pai corre os olhos pelo botequim satisfeito, como a se convencer intimamente do sucesso da celebração. Está comigo de súbito a observá-lo. Nossos olhos se encontram. Ele se perturba. Constrangido vacila, ameaça baixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar e, enfim, se abre num sorriso. Assim eu quereria minha última crônica, que fosse pura como esse sorriso. Bom, esse é o texto de Fernando Sabino, né? Como vocês sabem ou percebem, conta-nos uma história muito interessante, eu diria, mas de alguma forma triste também, porque demonstra determinada pobreza, a questão da pobreza. Mas o bacana é que a gente tem aqui a dignidade da família, né? E a importância da celebração, a importância da festa, mesmo quando não tem tanta coisa para comemorar, quando não se consegue fazer uma grande festa, mas essa ocasião, a ocasião do aniversário, de uma festa, como o Silas gosta tanto aí, e está prontíssimo para fazer as comemorações, né? A gente tem que comemorar mesmo, tem que comemorar, tem que aproveitar, porque determinadas datas nos parecem ser muito singulares, eu diria únicas, ok? Gente, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou postar lá no grupo de vocês, deixa eu só parar a apresentação.
Vou também interromper a gravação. Vou postar no grupo de vocês um vídeo, quero que vocês assistam. Depois do vídeo é que vocês vão fazer o formulário.